2021, todas elas, não vou dizer que estão concluídas, muitas delas em franco desenvolvimento e praticamente muito poucas apenas em fase inicial de andamento. Portanto, todas tiveram e mereceram a preocupação deste Executivo. Começando ali pela preservação do edificado e a descentralização da saúde, que é algo que nos, enfim, que caiu há relativamente pouco tempo. Falando do edificado, ele está em completa degradação e foi assim que, de certa forma, o recebemos, na sua maioria. E tem havido um grande esforço no sentido de o reabilitar e, acima de tudo, dotar de boas condições de trabalho todos os nossos funcionários municipais. Ainda há muito para fazer, obviamente, porque falamos de investimentos muito avultados e, de facto, deparamos-nos com aquele que foi o grande problema. O início deste mandato foi marcado por falta de financiamento. Portanto, apanhamos o programa do PRR numa fase final, em que já tinha sido todo ele comprometido, embora depois tenha havido alguns reforços e reprogramações, mas a verdade é que já estava todo ele comprometido e o Portugal 2030 ainda não tinha iniciado. E apenas, como sabem, as escolas começaram a abrir já em meados de 2024. E isso veio, naturalmente, pôr em causa este campo em concreto, que é fundamental, mas que mesmo assim não paramos. Aproveitamos esse período para tratar de projetos, para elaborar os projetos de execução, e foram vários aqueles que foram executados: a Casa Municipal da Cultura, os Espaços do Conselho, o Arquivo Municipal, a Casa do Cinema, enfim, entre outros, cujo projeto avançou, mas também com o Orçamento Municipal fizemos avançar algumas obras absolutamente essenciais, como é o caso do Jazigo, que se encontra neste momento já a mais de 60% de execução e que falamos aqui de um investimento superior a 1 milhão de euros. Mas também o próprio edifício da Fernando Magalhães, onde atualmente temos o Departamento de Edifícios e Equipamentos Municipais, que era um edifício do Governo e que foi acolhido pela Câmara Municipal e onde houve um investimento superior a meio milhão de euros e que neste momento garante condições de trabalho absolutamente excepcionais aos nossos funcionários. Mas também no campo e particularmente o desporto ali do meu colega Carlos Lopes, onde houve beneficiação do AVAC no pavilhão Mário Mexia, mas não só, a reposição do piso do campo de jogos, e neste momento está para avançar, para iniciar a substituição de todo o sistema de iluminação no âmbito da eficiência energética. Aqui falamos efetivamente de projetos financiados para a substituição das luminárias por luminárias de tecnologia LED, e com isso vamos poupar na ordem dos 70% dos gastos de energia. Mas também as piscinas Rui Abreu, Luís Lopes da Conceição foram beneficiadas, e aqui com componentes estruturais essenciais à segurança da própria estrutura. A Casa da Criança, já no âmbito aqui desta descentralização da saúde, que era um processo que também dava para a frente e para trás, e este foi todo tratado por nós desde a sua origem até ao final, portanto, desde o projeto que teve que ser revisto, financiamento, candidatura submetida, execução e já concluída da respectiva obra. Mas também já lançamos o lançamento da beneficiação e ampliação do Centro de Saúde Norton de Matos, e o Centro de Saúde de Celas é aquele que nos está a gerar grandes ainda dores de cabeça, porque é um processo judicial do qual ainda estamos a tratar. O segundo ponto, ligado à desmaterialização do urbanismo, prefiro dizer ao elevadíssimo desempenho oferecido neste momento pela gestão urbanística da Câmara Municipal, e é com grande orgulho que digo que conseguimos reduzir em mais de 70%, mais concretamente 75%, o tempo de resposta aos processos de obras particulares. Portanto, mas isto não foi feito de forma leve, portanto, tivemos que nos adaptar durante este período ao simplex urbanístico, ao Decreto-Lei 10 de 2024, que surgiu nos entretantos e que obrigou a que todas as câmaras se readaptassem, e convém aqui dizer que fomos considerados pela Ordem dos Arquitetos um exemplo de referência, um exemplo a seguir por outras autarquias, e inclusive apoiamos e demos aqui apoio a algumas autarquias que ficaram um pouco, enfim, tiveram dificuldades em fazer esta adaptação. Ao mesmo tempo, como sabem, fizemos toda a desmaterialização do urbanismo, o que veio dar muito mais flexibilidade no apoio diretamente ao promotor. Mas, como eu disse, a exigência não tem vindo a reduzir. Aliás, o número de processos que entram diariamente, não, prefiro dizer anualmente, na Câmara Municipal, são muitos, são mais de 3 mil por ano novos processos. Portanto, é de facto uma exigência muito elevada se tivermos em consideração que tínhamos até há pouco tempo atrás
apenas 15 técnicos superiores a informar. Portanto, fizeram um trabalho extraordinário e não posso deixar aqui de agradecer nesse sentido. Mas tivemos, durante este período, um aumento de 80% das licenças de construção, comparativamente, portanto, em 2024, comparativamente a 2023, e também, como já é conhecido, que são estatísticas do INE, temos vindo praticamente a duplicar de ano após ano, desde 2022 até hoje, a área licenciada de construção. Portanto, o ano passado, em 2024, licenciamos mais de 260 mil metros quadrados de área. A desmaterialização foi total, foi muito complexa, porque era um processo que andava aqui pendurado há vários anos e que conseguimos levar a bom porto e, como já foi referido pelo Sr. Presidente, em paralelo está a ser digitalizado todo o arquivo municipal, obviamente com prioridades estabelecidas, porque não é possível fazer isto apenas num ano nem em dois, vai levar ainda muitos anos e, portanto, temos estado a definir diretamente com o arquivo as prioridades desta mesma digitalização. Tudo isto aconteceu porquê? Porque houve uma alteração de estratégia, houve uma alteração de metodologias de trabalho internas e, desde logo, não posso deixar de referenciar, para além da desmaterialização, as reuniões sistemáticas que fazemos mais de 700 por ano, reuniões diretamente com os promotores. E que, para além de os informarmos do que é que podem e o que é que não podem fazer logo numa fase inicial, aproveitamos também para envolver as várias unidades orgânicas. Este era um grande problema da Câmara quando eu aqui cheguei. As unidades orgânicas não falavam umas com as outras. Era tudo feito de forma muito formal, através de pedidos de pareceres. Isso levava meses. Neste momento, reunimos todos à volta da mesma mesa e ali fica logo tudo, se não for tratado, pelo menos orientado. Portanto, este trabalhar em equipa, esta cooperação que se constituiu, eu espero que seja uma metodologia que fique para o futuro, porque de facto rendeu grandes frutos, como podemos ver. Mas não só, criamos o núcleo de apreciação liminar e que permite neste momento dar resposta em 2 dias se o processo está ou não está devidamente instruído. Criamos também um núcleo de medições que permitiu garantir que estávamos a atrasar 4 meses só no componente das medições e, portanto, conseguimos poupar todo esse espaço, passando esta responsabilidade diretamente para o promotor. Revimos também as delimitações das várias áreas da gestão urbanística para garantir um equilíbrio entre o esforço exigido a cada uma das áreas da região centro, da norte e da sul. Enfim, muito mais coisas que aqui podia focar. A verdade é que é realmente com grande orgulho que podemos dizer que neste momento o urbanismo funciona com grande transparência, mas acima de tudo com grande cooperação, não só com os serviços técnicos internos, mas também com os vários promotores. Não posso deixar de aqui agradecer em concreto o envolvimento dos técnicos, porque, como já aqui foi dito, e eu reitero, nada disto se faz isoladamente. E, neste caso, o envolvimento dos técnicos do urbanismo, porque aceitaram mudar a sua forma de trabalhar, foi absolutamente essencial para este êxito. O terceiro ponto, alta velocidade e plano pormenor. Bom, é subejamente conhecido, é um ponto absolutamente forte. Conseguimos não só garantir que a alta velocidade parasse em Coimbra, como viesse a Coimbra B. Quando nós assumimos o executivo, a alta velocidade já se falava, mas era entre Lisboa e Porto e nada indicava, aliás, era ao contrário, tudo indicava que não iria parar em Coimbra. Isso foi garantido com muito empenho diretamente deste executivo e a seguir foi a guerra, entre aspas, de garantir que viria ao centro da cidade, garantir uma estação intermodal. E acho que neste momento já ninguém põe em causa, não só porque o concurso foi relançado exatamente com esta condicionante, é em Coimbra B com uma estação intermodal, mas mais do que isso, aproveitamos para fazer cidade. E esta é uma oportunidade única e que tinha que ser deste mandato. E foi conseguida. Portanto, não só estamos a ter uma grande estação intermodal, garantir a estação intermodal, como estamos a garantir que, para além das funcionalidades de transportes, vamos ter uma cidade à volta desta mesma estação. Uma nova centralidade, uma nova cidade junto à estação, com vários usos multifuncionais, mas acima de tudo eu não posso deixar de destacar o grande respeito pelas estruturas verdes e azuis. Portanto, um grande respeito pela componente ambiental. É um espaço sensível, naturalmente, com grandes especificidades, mas que todas elas estão a ser devidamente respeitadas. Aqui, tudo isto só foi possível, obviamente, com uma grande interligação institucional com as Infraestruturas de Portugal, a quem eu aproveito para agradecer a forma construtiva com que têm trabalhado com a Câmara Municipal. Este plano é elaborado pela Câmara, promovido pela Câmara e pago pelas Infraestruturas de Portugal, ou seja, pago diretamente pelo Governo. Unidades de execução e cidades dos 15 minutos. Ora bem, isto é planeamento.
Era uma grande lacuna, igualmente, esta Câmara Municipal, não havia planeamento, as coisas nasciam de forma espontânea, de forma desprogramada e desorganizada. Neste momento, o planeamento nunca trabalhou tanto, o Departamento de Planeamento e Estudos Estratégicos nunca trabalhou tanto como agora. Mas o que é curioso é que eles nunca foram tão felizes também como são agora, porque percebem que o trabalho deles é devidamente valorizado. E fizemos muita coisa na área do planeamento. Não só são serviços municipais que estão a promover o plano pormenor da estação de Coimbra B, mas também um conjunto de ações que eu não consigo deixar de referir. A dinamização do planeamento a montante da gestão, ou seja, esta interligação entre o planeamento e a gestão urbanística, que não existia e agora trabalham de forma afincadamente interligada. 2 suspensões ao PDM, nunca tinha sido feita, pelo menos no mandato anterior, nunca tinha sido feita nenhuma. 3 alterações ao próprio PDM, uma alteração ao plano pormenor do IPARC, 2 unidades de execução em andamento, aliás, uma já aprovada e a outra já foi submetida na última reunião de Câmara, e uma outra, espero eu, muito rapidamente. Como sabem, a da Solum foi promovida pela Câmara Municipal, ou melhor, em colaboração com privados e em colaboração com a Câmara Municipal. Neste caso, a das 7 fontes é de iniciativa privada. E 4 estudos urbanísticos absolutamente essenciais para o desenvolvimento coordenado e lógico do território. Falo da Frente Ribeirinha, logo em 2022, mas falo da zona da Solum e falo das zonas industriais, Sozelas e de Eiras, tudo feito pelo nosso planeamento. Mas não fica por aqui. O BUPI merece igualmente uma referência. O BUPI, apesar dos poucos meios técnicos que tem, porque ainda continuamos a ter muita falta de meios técnicos, conseguiu angariar 3 prémios nacionais, o que significa que trabalharam muito bem. Conseguimos também adquirir a cartografia para o Conselho, para todo o Conselho de Coimbra. Tínhamos cartografia muito desatualizada da década de 90 ainda, e era com essa que estávamos a trabalhar ao nível dos projetos. Portanto, foi lançado concurso, já temos a cartografia devidamente homologada pela DGTT, mais concretamente, e é uma cartografia de grande pormenor, portanto, de nível de detalhe 1, portanto, de elevado pormenor, que permite fazer projetos de execução. E também não posso deixar de fazer uma referência aos SIGs, aos Sistemas de Informação Geográfica, que apesar de já existirem do Executivo anterior, muita coisa foi feita, que nem sempre tudo é visível, mas que ajuda brutalmente à organização de serviços internos. Alguns são visíveis. Neste momento, qualquer pessoa, qualquer cidadão, pode saber não só o inventário das árvores, que já aqui foi referido, mas também quais são as zonas da responsabilidade de limpeza das juntas de freguesia, de entidades externas e da própria Câmara Municipal. Enfim, muito mais havia aqui a dizer, mas como não quero alongar, passo já ao ponto número 5, melhoramentos e operacionalização do sistema de mobilidade de Mondego. Neste momento, acho que já ninguém põe em causa que é uma realidade. A abertura do sistema do serviço preliminar neste fim de semana passado mostra que, de facto, temos estado a trabalhar e a trabalhar muito bem em cooperação com as Infraestruturas de Portugal e com a Metro Mondego. O sistema é uma realidade, mas nunca conheceram que foi a versão que nós herdamos. Isso é que nunca ninguém vai saber, porque como foi implementada já a versão melhorada, de facto é difícil fazer passar e mostrar o que seria se nós aqui não tivéssemos estado. Mas posso-vos assegurar que os melhoramentos foram brutais. Não tínhamos, por exemplo, estação no Alto São João. E estamos, aliás, já está construída. Estamos em fase de melhoramentos. Quando abrir o suburbano, teremos igualmente essa estação disponível. Mas também a demolição do Tardós da Casa Aninhas. Muitos não sabem porque é que ela foi demolida. Não só a criação de uma praça, mas a eliminação, acima de tudo, de um gueto. A continuidade do cais para quem sai na estação de Câmara poder vir até à Praça 8 de Maio. O mesmo aconteceu no Jardim de Infância da Solum, garantindo o cais com ligação direta ao Alma Shopping e às escolas, que não existia. Andávamos a obrigar as pessoas a atravessar de um lado e depois voltar a atravessar novamente o canal. Enfim, a própria João III, a rua Dom João III, com isso conseguimos aqui poupar mais de 50 árvores. Aliás, no cômputo geral, estamos a falar que conseguimos poupar centenas de árvores relativamente ao projeto inicial, um projeto muito mais funcional, com intermodalidade garantida, e fizemos, acima de tudo, desenho urbano, o que não estava previsto no projeto inicial. Mas também as alterações que fizemos na Rua General Humberto Delgado, para conseguirmos garantir algumas zonas de verde, enfim, e muitas outras que eu aqui podia trazer. Como eu digo, não quero ser muito exaustiva, aliás, nem posso ser, mas de facto o projeto não tem nada a ver com o original
mas mais do que isso, seria possível fazer muito mais se tivéssemos entrado mais cedo e, portanto, corrigido todas estas matérias, ainda em sede de estudo prévio, que era o ideal, ou então antes da aprovação do projeto de execução. Repito, nós assumimos este processo já numa fase de consignação, ou seja, início de obra. E aí é quando fazer qualquer alteração pressupõe indemnizações e arrasto de tempos de execução, portanto, uma fase já muito complicada. Mesmo assim, fizemos muitíssimas alterações. Por fim, a constituição da AGIT. É uma promessa de todos deste Executivo, garantir a intermodalidade, ela está em andamento, portanto, a AGIT foi o caminho das pedras para ser constituída, numa ação de grande interação e de grande cooperação com a CIM Região de Coimbra e com a Metro Mondego, que representou aqui o Governo, a terceira Autoridade de Transportes e a própria CP. A AGIT foi constituída por escritura em setembro de 2024 e o registro na Conservatória foi apenas executado ou realizado em dezembro de 2024. Portanto, temos 8 meses de vida desta entidade e muita coisa foi feita. Obviamente, é um trabalho que não passa para o exterior, o que é que está a ser feito, mas já adquirimos títulos ATML, a plataforma para a recepção das validações dos vários operadores está praticamente concluída e, portanto, eu tenho praticamente a certeza, e é com grande regozijo inclusive que o digo, que quando o sistema de mobilidade do Mondego entrar em operação, já teremos o sistema intermodal entre o SMTUC, envolvendo o SMTUC e a Metro Mondego. Muito mais coisa haveria a dizer, Sr. Presidente, mas não me dão tempo. Obviamente não posso deixar de agradecer à minha vasta equipa, são 5 departamentos, com 5 diretores e sem qualquer exceção, extremamente empenhados, com quem trabalho sábados, domingos, dias santos e feriados e os dias, naturalmente, de funcionamento normal. São pessoas que merecem aqui o reconhecimento, os diretores, os chefes de divisão, os técnicos superiores, assistentes técnicos e também assistentes operacionais. Sem eles, não conseguíamos, obviamente, aqui oferecer e dizer tudo aquilo que fizemos, que é, de facto, um trabalho muito, muito vasto e que as pessoas nem têm a noção daquilo que se faz aqui dentro. Muito obrigada.